Oi, gente! E aí? Chegou a hora dele. O vídeo dos melhores livros de 2022. Eu finalmente consegui fazer um ranking, consegui colocar um por um em uma posição. E é a primeira vez que consigo fazer isso porque eu sempre fico muito indecisa. Foi difícil, mas consegui fazer uma posição e foi muito divertido. E se você gosta aí de vídeos sobre livros, cultura em geral, vlogs de leitura, passeios, dicas, se inscreve aí no canal para você acompanhar tudo o que acontece por aqui. Me segue nas redes sociais também, se você quiser acompanhar em tempo real, né? Se possível, comentar aí também. Comenta pelo menos um livro que você leu que foi assim, melhor do ano. Se você não leu nada também, não tem problema nenhum. Comenta aí o que você quiser, comenta algum que você tem vontade de ler, ou enfim. O importante é participar, porque isso me ajuda muito se você puder comentar, é claro. E assim, gente, eu não tô aqui pra fazer vocês se compararem em quantidade de livros lidos, eu não tô aqui pra, sei lá, mostrar o tanto de coisa que eu li. Esse canal, o objetivo é sempre compartilhar leituras, é sempre registrar, porque eu gosto muito de registrar as coisas para mim. Então aqui são os livros assim, que foi a nata da nata. Eu escolhi só 20 dos melhores, porque eu li no total 67 livros, mais ou menos, incluindo releituras. Então as releituras não estão aqui, tá? São só livros que eu li pela primeira vez, porque eu reli livros que eu amo, mas eles não estão incluídos aqui. Então essa foi uma lista difícil de fazer. Em breve vai sair um outro vídeo que eu vou ranquear todos os livros que eu li, porque eu achei isso importante para poder fazer um apanhado geral de tudo que eu li para vocês saberem. Então, eu vou começar aqui do 20 até o primeiro lugar, mas todos foram maravilhosos, todos são muito bons, todos eu recomendo, tá? Foi só um jeito de dividir aqui os livros e eu vou dar uma pincelada mais ou menos em cada um. Alguns já tem resenha, alguns tem vídeos de lidos em que eu comentei, então eu vou deixar todos os links aí embaixo para vocês verem um pouco mais aprofundado sobre esses livros. Que aqui vai ser uma pincelada bem rápida, porque é muita coisa. Em 20º lugar desse top 20, a gente tem A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Tem resenha aqui no canal desse livro, eu recebi esse livro em parceria com a livraria LDM, maravilhosa. Eu gostei muito desse livro, é uma história muito, muito bonita. A sinopse desse livro já pega a gente assim de primeira. Foi um livro que quando eu soube do que se tratava, eu quis ler de cara. Então vai lá na resenha pra você saber um pouco mais, pra eu não falar muito aqui. Mas é um livro sobre uma história de amor, mas é um livro muito, muito triste, sobre uma carta que nunca foi lida. Um livro, assim, angustiante, mas que trata muito da nossa realidade, da homofobia, do preconceito e de tudo que isso pode destruir. Foi um livro muito emocionante, ele tá no 20, porque eu amei, só que faltou alguma coisa no fim, sabe? Eu achei que faltou alguma coisa, apesar de ter achado a história incrível. No número 19, temos aí o livro que foi a minha última leitura do ano, que é O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, eu acho que é assim que fala. Mais um livro nacional. Gente, esse livro, que foi isso? Foi a última leitura do ano e assim, me arrebatou. Foi um livro muito triste, bem pesado, é um livro cheio de gatilhos, então assim, cuidado. Ele tem gatilhos sobre, enfim, saúde mental, sobre transtornos alimentares, pensamentos suicidas, então é um livro muito pesado. Leia sabendo disso, leia preparado. Mas caramba, que escrita e que história potente, assim. Eu fiquei muito impressionado, não esperava. O engraçado é que eu li esse livro achando que nunca tinha ouvido falar dele, mas é porque eu li numa capa que tá no Kindle Unlimited, que é uma capa diferente da capa com a qual eu conhecia esse livro. E ele conta a história de uma criança passando ali por um momento muito angustiante, que ela já tem alguns problemas de depressão, ela tem problema em lidar com seu próprio corpo, e aí de repente sua vida é transformada porque eles descobrem que seu pai teve um caso e ele tem uma filha desse caso, e essa filha de repente vai morar lá na casa dela, dessa criança, com sua família. Então, assim, o mundo dela vira completamente de cabeça para baixo, toda a atenção é voltada para essa menina, todo mundo ama, ela é linda, não sei o que. Então isso vai, assim, virar o mundo de cabeça para baixo dessa personagem principal. E, gente, esse livro é muito louco. Ele mostra essa personagem meio que definhando, meio que sucumbindo a uma criança, sabe? É muito triste, é muito pesado mesmo, mas é muito bom. E agora, no número 18, a gente tem um livro que foi meu primeiro do ano, na verdade foi a minha primeira leitura do ano, porque o primeiro oficialmente foi uma releitura, que foi Cacau, de Jorge Amado. Temos aqui Some Kind of Happiness, um livro que me surpreendeu muito, que me surpreendeu assim. Eu já esperava que eu ia gostar muito, mas ele foi ainda mais legal do que eu imaginava. Eu não conhecia muito sobre esse livro, eu só vi uma pessoa que eu acompanho falar dele, elogiar. A única coisa que eu me lembro é que a pessoa falou que se tratava de saúde mental e eu logo me interessei. E é um livro muito lindo também, que também tem uma personagem criança e ela também tem que lidar com depressão e problemas assim, mas é um livro mais leve. Ela aos poucos vai descobrindo os seus transtornos, vai descobrindo o que eles são e como lidar com a depressão, com a ansiedade. Seus pais estão num momento meio tenso ali e para que ela não fique no meio dessa briga, dessa confusão, eles mandam
essa garota para casa dos seus avós que ela não conhece, que são os pais do pai dela. E ela se questiona porque ela nunca conheceu, porque seu pai tem uma relação tão distante com seus pais, assim. E ela vai descobrindo as coisas enquanto ela tá lá morando com seus avós e esses primos. Ela vai conhecer uma parte da família que ela não conhece, ela vai conhecer novas pessoas, ela vai passar a amar novas pessoas. E é um livro muito lindo sobre autodescoberta, sobre amor, sobre relacionamentos familiares, sobre depressão, sobre ansiedade. Ele tem um assunto que me gatilha aqui no meio, mas não me incomodou tanto, sabe? Porque não foi um super foco, assim, do livro. E é uma história muito linda que envolve também uma pessoa... Ela escreve quando ela tá se sentindo nos que ela chama de Blue Days. São os dias azuis que lá servem pra dizer tristes, né? Então quando ela tá muito mal, quando ela tá se sentindo desesperada, assim, dentro dela mesma, ela escreve sobre esse lugar específico. E quando ela chega na casa desses avós, esse lugar meio que existe. E é lindo. Eu me identifiquei porque quando eu era criança eu também escrevia quando eu tava me sentindo desse jeito, assim. E eu amei, achei muito lindo esse livro. Em 17º lugar, a gente tem, na verdade, uma graphic novel, que é essa graphic novel Louco, Fuga, na verdade, do Rogério Coelho. Essa daqui é da coleção da Graphic MSP, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu amo. É uma coleção que eu sou, assim, encantada, eu sou muito fã. E que por mim eu teria todos, ainda não consegui colecionar todos, mas estou tentando. Essa é uma das minhas favoritas, que eu não esperava que seria das minhas favoritas. Eu ganhei essa graphic novel há um tempinho, mas ainda não tinha lido. Eu esperava gostar, mas não tanto, porque Louco não era um personagem que eu amava, assim, quando eu era criança. Ele não era o meu favorito. Mas essa graphic novel é tão linda, tão bem pensada, bem escrita. Os desenhos são maravilhosos, os traços é maravilhoso. E ela tem uma história muito criativa, assim, muito bonita. Ai, não sei. É maravilhoso e tem um vlog aqui no canal em que eu tô lendo essa graphic novel e eu mostro a minha reação. Eu amei muito. No número 16 a gente tem mais uma graphic novel que eu acho que tá aí na lista de um monte de gente, que é Heartstopper. Na verdade eu peguei o 2, mas acho que o 1 e o 2 eu amei. Mas eu fui ver as minhas notas, eu vi que eu dei uma nota maior pro 2 do que pro 1. Que eu li bem no início do ano, então não me lembro muito bem, assim, qual eu gostei mais, mas eu amei muito. Isso aqui é a coisa mais linda, mais fofinha e preciosa do mundo. Acho que todo mundo conhece a história, tem a série da Netflix, mas conta a história desse casal de garotos que passa de uma amizade a um amor, relacionamento amoroso, e é a coisa mais fofinha e linda e aconchegante do mundo. E o traço é lindo, a história é linda, é tudo muito fofo. E tinha que estar aqui também no meu top 20. Agora é um livro que a minha amiga Mariana me emprestou e depois ela me deu de aniversário, porque eu gostei tanto que eu queria ter na minha estante. Pessoas altamente sensíveis. Começou a chover do nada, então se tiver um sonzinho de chuva aí, tá? Vocês ignorem. ASMR pra vocês aí, de fundo. Pessoas altamente sensíveis é um livro meio que de autoajuda, que não é um gênero que eu leio tanto. Eu tinha preconceito com esse gênero, aprendi a gostar de algumas coisas e aprendi a aprender com ele. Mas não é um livro que é exatamente o que parece. Não é sobre pessoas sensíveis no sentido de serem pessoas choronas ou pessoas fracas, sei lá. É meio que uma definição que essa psicóloga, isso criou, para um tipo específico de pessoas e como essas pessoas veem o mundo, lidam com o mundo. E eu me identifiquei 100%. Aqui no início tem uma partezinha que você... Ai, ela escreveu uma dedicatória, tão linda a letra de Maru. Tem uma partezinha que ela faz um teste para você descobrir se você é uma pessoa altamente sensível. E basicamente eu dei check em praticamente tudo, foi tipo 98% das coisas. Então é um livro que falou muito comigo, sobre o jeito como eu vejo o mundo, como eu lido com as pessoas e tudo, e me deu dicas preciosas, assim, porque eu sou uma pessoa muito observadora, sempre fui desde criança, muito introspectiva, mas muito observadora, e que eu percebo que eu vejo algumas coisas diferentes que outras pessoas veem, e esse livro foi, assim, muito interessante, porque eu pude, meio que tive um insight, assim, lendo esse livro, e entendendo por que eu ajo assim, por que eu penso assim. Isso foi muito, muito interessante. Não sei muito o que falar sobre ele, porque é realmente um livro muito particular. Se você se sente assim, você vai entender. Se você quiser saber se você deve ler, você faz esse teste que tem no início do livro, e aí você vê se você quer ou não ler, porque eu acho que se você não se identifica, não faz muito sentido ler. No número 14 do meu top 20 está Novembro de 63, do Stephen King, que eu li esse ano e eu adorei, principalmente por causa do tema, que eu já falei pra vocês no meu último vídeo de lidos, eu falei desse livro. O tema da viagem no tempo me conquista muito facilmente. Eu sou cadelinha de histórias de viagem no tempo, de volta pro futuro, assim, dos meus filmes favoritos da vida. Eu amo esse tipo de coisa. E esse aqui é um livro particularmente muito interessante. Era o que eu mais tinha vontade de ler do King. E foi muito, muito legal. Porque esse personagem simplesmente ele meio que vai ter essa missão de tentar impedir o assassinato de John Kennedy. Mas é um livro inteligente, muito bem pensado. King pensou assim, em todos os detalhes, ele fechou muito bem a história. É um livro muito redondo, assim, que não tem ponta sem nó. Então eu achei muito inteligente. O final é bem legal, não é assim, uau, meu Deus, porque King
né, cá pra nós não é o melhor autor pra finais, ele não é muito bom em finais. Mas eu gostei. Melhorou um pouquinho aí o meu ranço do momento que eu tô com King. Eu tô com uma preguicinha de King no momento. Mas é o livro dele que mais tinha vontade de ler e eu não sei qual vai ser o meu próximo e quando. Porque eu não vou ler tão cedo King de novo, eu acho. Vai demorar um pouquinho pra eu ler outra coisa dele. No meu número 13, temos aqui História do Cerco de Lisboa, do Saramago, que eu li em conjunto com minha amiga Mariana, que tá sempre falada aqui no canal, que eu já falei aqui nesse vídeo. E foi muito legal, a gente leu logo no início do ano, acho que foi em fevereiro. E, gente, foi muito diferente isso aqui. Eu já gosto muito de Saramago, meio que tava acostumada com a escrita dele, mas tinha um tempinho que eu não lia. E História do Cerco de Lisboa foi uma jornada muito doida, muito interessante, porque aqui a gente vai acompanhar a história de um revisor, que é o Raimundo. E o mais legal é que a minha amiga Mariana é revisora, era revisora, já foi, enfim, ela é dessa área, e ela se identificava e a gente conversava sobre coisas dessa área, porque ela conhece, enquanto a gente lia, então isso foi super interessante. E esse personagem simplesmente decide modificar uma história real, porque ele vai revisar um livro sobre a história do Cerco de Lisboa, que é um acontecimento da história de Portugal, e ele simplesmente muda uma frase assim, mas que vai mudar completamente tudo na história com H maiúsculo, sabe? Ele vai mudar um acontecimento histórico simplesmente porque ele estava afim de modificar aquele texto. E aí um monte de coisa vai acontecendo, é super interessante. A escrita de Saramago não é das mais fáceis, né? Ele tem um jeito peculiar de escrever, ele não usa muitas pontuações, ele não separa o que é fala, o que é pensamento, e você meio que tem que entender pelo contexto. Mas ele é tão bom nisso que um livro desse jeito, poderia ser facilmente muito difícil de ler, muito chato, é extremamente divertido. Eu confesso que nas partes em que ele fala sobre exatamente a história do Cerco de Lisboa, eu ficava um pouquinho entediada, eu não entendia muito bem, porque eu não sei muito sobre a história de Portugal. Mas nas partes sobre o personagem Raimundo é muito legal, é muito interessante. Então, tinha que estar aqui Saramago, maravilhoso. No número 12 eu vou colocar mais um livro emprestado, que é o Livro Sobre Nada, do Manuel de Barros. Eu quis colocar esse livro aqui para meio que representar também como ele me trouxe de volta não, porque eu nunca fui muito fã dessa área, mas me trouxe para a poesia e me fez gostar tanto pela primeira vez de um livro de poesia. Porque eu não sou uma pessoa da poesia, não entendo muito bem poesia, não tenho muita paciência para tentar interpretar e procurar todas as minúcias, mas esse livro foi tão bonito, falou tanto comigo, eu amei alguns poemas, a ponto de ser tipo aquelas pessoas que decoram poemas, sabe? Eu acho muito chique, tem gente que sabe falar, declame poema, a pessoa sabe falar de cor, eu não sei nenhum. Mas eu acho que eu vou passar a saber, porque tem alguns de Manuel de Barros que eu adorei desse livro. Achei muito legal o jeito que ele escreve, como é inusitado, as coisas, o jeito que ele brinca com as palavras. Muito legal esse livro, eu ainda quero ter na minha coleção e quero ler outros dele também. Número 11, temos um que eu li no Kinolinta, então por isso eu não tenho ele aqui, que é Tibira, que é um livro super curto, mas gente, também me arrebatou, esse livro é sensacional. Também li lá no início do ano, tem um vídeo de lidos que eu falei sobre ele. Eu não lembro tão bem assim pra falar agora, vocês podem ir no vídeo de lidos que eu vou deixar aí. Mas eu lembro que é um livro indígena, com representatividade LGBTQIA+, apesar de que tem um outro termo que ele usa que eu não me lembro agora. Mas é um livro arrebatador e que ele meio que vai narrar a sua morte, se não me engano, ele tá na boca de um canhão. E é um jeito super diferente de escrever, muito bom, que é muito curto e ele consegue te deixar muito rapidamente, porque é um livro muito curto e de um jeito muito inteligente. Ai, é muito bom, sério, leiam. Entrando agora no top 10 livros de 2022, tinha que ter ele, Jorge Amado, né, meu queridinho. Eu não vou tirar ele daqui pra não estragar meu cenário, não sei nem se tá aparecendo, mas enfim. Vou colocar aqui um dos livros do João Amado Jorge que eu li esse ano, que é o Jubiabá, que foi metade releitura, metade não, porque das vezes que eu tentei ler esse livro durante a minha vida, eu não consegui ler todo, eu não gostei, e dessa vez eu adorei, que foi super interessante pra você ver como muda o nosso gosto ao longo do tempo, isso é super legal. Não vou falar muito porque ainda, gente, um dia vai sair a resenha desse livro com o vlog, porque ele é o quarto livro do Amado Jorge, ainda não saiu, porque eu não tive como sair, porque o lugar para qual eu quero ir é meio distante, tem todo um rolê pra ir, preciso de alguém pra ir comigo, então por isso eu não consegui gravar. Mas quando sair resenha eu explico melhor sobre ele, mas tá aqui, foi muito legal, é um livro com suas problemáticas, que tem assim bastante, mas a época que foi escrito, a idade que Jorge Amado tinha, então, né, toda uma coisa a se discutir, mas eu gostei muito de Jubiabá, então ele tá aqui. O nono livro de 2022 foi um assim também que me deixou arrasada, e que é uma história real, que é pior ainda, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse daí eu li emprestado da minha sogra, eu li com a desculpa que era pro meu TCC, mas eu sempre quis ler esse livro. Meu TCC traz o tema de saúde mental, mas eu sempre quis ler, então foi aí bom que bateu bem. É um livro
que me deixou muito mal quando eu li, eu chorei, enfim, fiquei muito mal, porque é uma história real, a história do nosso holocausto brasileiro, que conta a história desse hospital psiquiátrico, desse hospício, manicômio, não sei, como você quiser chamar, que era conhecido como Colônia em Barbacena, em Minas Gerais, e que matou 60 mil pessoas porque ele tinha uma espécie de tratamento bizarro. As pessoas ficavam em condições completamente absurdas, era uma coisa horrível, muito triste. Tem documentário, tem tudo que você quiser ver por aí, tem. É sensacional como a Daniela descreve, como ela conta a história das pessoas, como ela foi atrás das informações, a força que ela teve para juntar esse tipo de coisa e para conversar com essas pessoas e trazer essa história delas, essa realidade. E não tem como não ler esse livro e não ficar marcado para sempre, não se emocionar. Então ele não tinha como não entrar no meu top 20, top 10, né, aqui no caso. Porque esse livro vai ficar marcado para sempre. E eu quero ter também na minha estante, porque eu não tinha. Vi a Daniela Rabex na Bienal, inclusive, foi maravilhoso. Não consegui autógrafo, porque eu não tinha um livro. Também os autógrafos eram muito limitados. Mas esse livro foi o número 8 do nosso top 10 agora. Eu tenho aqui Véspera, da Carla Madeira. Meu Deus, gente, que livro foi esse? Caramba, esse livro aqui foi uma loucura, porque eu comecei a ler antes da Bienal, porque eu tentei ler a tempo de conhecer Carla Madeira, não consegui, mas também não consegui conhecer Carla Madeira, infelizmente, não tinha pulseira o suficiente. Mas quando eu peguei de novo para esse livro, eu não consegui parar até terminar, porque ele é completamente, assim, frenético, você não consegue parar, a história é muito boa e ela vai alternando as histórias de um jeito que você tá desesperado para entender como aconteceu e o fim. Ai, é muito louco. Mas ele meio que alterna algumas histórias, alguns tempos diferentes, na verdade, desses personagens. Começa com a mãe, que tá ali cansada, exausta, e ela vai levar o filho na escola, de repente ela tem todo um momento ali de desespero, de loucura, e ela deixa o filho na rua, no meio da rua, e sai com o carro, dá uma volta. Quando ela se arrepende, e aí quando ela volta, o filho não tá mais lá na rua, e ela se desespera, meu Deus, cadê meu filho? Começa a procurar, e aí tudo começa, e aí a gente volta pro passado, e vamos conhecer a história do pai dessa criança, e do seu irmão gêmeo, que tem toda uma história aí muito louca, que eu fiquei assim abismada com a genialidade dessa mulher e com todo o simbolismo desse livro. Então a gente volta ao passado e vai alternando a história do pai dessa criança, conhecendo a mãe, né, na escola e tal, conhecendo a sua mulher que vai se tornar a mãe dessa criança, e alternando com essa mãe procurando a criança. Então fica alternando e você fica desesperado para descobrir o que aconteceu e para descobrir como foi a história deles, o passado e tudo mais. Nossa, é muito bom, essa mulher é genial. Não tinha lido Carla Madeira, a primeira vez que eu li, quero ler os outros. Apesar de que tudo é rio, eu não tenho tanta vontade assim. Tenho mais vontade de ler Natureza da Mordida, mas eu adorei Véspera. Muito bom. Em sétimo lugar, um livro que eu li muito recentemente também, que tem vlog no canal, O Natal de Hercule Poirot. Não tinha como não estar aqui, porque, gente, esse livro foi tão legal. Foi uma experiência tão sensacional. A Agatha Christie consegue me conquistar de um jeito que só ela consegue, assim, com os livros dela. É uma coisa única, é uma escrita única, são ideias únicas, é um jeito de escrever único, é um universo único que só ela sabe criar, porque é muito divertido, é muito diferente, é uma vibe, assim, muito única, muito específica, que eu gosto demais, me deixa muito feliz. E esse livro aqui foi, assim, maravilhoso do início ao fim. Eu amei do início ao fim. Não teve nem momento que eu fiquei entediada, nem momento que eu quis parar. Muito pelo contrário, eu não queria parar de ler. E o final... Meu Deus do céu, o final. Quando você acha que ela já fez um plot twist, ela vai lá te dar o plot twist do plot twist. Ela te dá uma rasteira, assim. Incrível. Muito, muito, muito massa mesmo. E ele conta a história dessa família, que já tá meio que toda dividida, cada um no seu canto, e o patriarca dessa família, o pai, que já é um senhor muito idoso, mas é super rico, muito rico, ele vai chamar os familiares para passar o Natal na sua casa. E ninguém entende nada, porque há muito tempo que ele não faz isso, eles não se encontram há muito tempo, todo mundo desconfiado, né? E aí nesse dia ele anuncia que ele vai modificar o seu testamento, e aí tudo fica uma loucura, e todo mundo fica abismado, todo mundo fica chocado, tem pessoas ali que ninguém nem conhecia, uma neta aí que surgiu, e um cara também que era amigo, filho do amigo do sócio dele, desse senhor. Então as coisas estão muito loucas, tem vários suspeitos, e você tem que descobrir por que daqui a pouco esse senhor, depois do jantar, depois desse jantar aí, que foi anunciado que ele vai mudar o testamento, ele aparece morto no seu quarto, de um jeito muito esquisito, porta trancada, não tem sinal de como alguém saiu dali, nem entrou, então você fica louco pra descobrir. E a resolução é muito boa, muito boa. Em sexto lugar, Piranesi também foi emprestado pela minha amiga Mariana, porque ela tá aqui patrocinando esse canal de um jeito incrível, porque várias das minhas melhores leituras eu fiz por conta dela.
Esse era um livro que eu já queria ler, porque todo mundo tava falando muito bem, e eu sabia que é o tipo de livro que eu amo. Bem assim, mistério, e que nada se explica muito bem, que as coisas são explicadas aos poucos, que você começa sem entender nada. É o tipo de livro que eu gosto, quando eu vi o pessoal falar sobre. E realmente eu adorei, esse livro é genial. Muito legal, é impressionante como ele é pequenininho, mas é cheio de referências, de coisas muito inteligentes, um universo super diferente, muito criativo, muito original. Porque começa com esse personagem que mora nesse lugar que ninguém entende o que é, nem ele. É meio que um labirinto, um salão enorme, um lugar que tem água e tem estátuas e tem meio que salões, como se fosse um negócio meio grego, e ele tá catalogando, escrevendo sobre esse lugar, meio que registrando as coisas. E só tem ele e uma outra pessoa nesse lugar. E você quer entender o que ele tá fazendo ali, porque só tem ele ali, aquela pessoa, quem é ele. E você vai descobrindo aos poucos, e o final é muito massa. Esse livro realmente é muito diferente de tudo que eu já li. E eu queria tê-lo na minha estante também. E a edição é muito bonita. Vocês veem que eu leio livros emprestados, eu leio livros no Kindle, mas os que eu gosto eu quero ter na estante, não tem jeito. Não tem jeito. Agora vamos para o quê? O top 5 desse canal. Em quinto lugar, A Cor Púrpura, que eu li no Kindle. Infelizmente eu não tenho ele físico, eu tenho ele só em e-book. Esse livro também foi assim, meu Deus do céu, como eu nunca li isso antes, que livro incrível, que livro também arrebatador. Muitos quotes assim que eu marquei e que eu anotei e que me marcaram. É um livro muito, muito forte, mas é um livro que fala muito sobre racismo, sobre relacionamentos familiares, sobre machismo, sobre abuso, sobre vários assuntos. É um livro muito bonito, muito bem escrito, que vai ficar marcado assim pra sempre. Eu sei que tem uma adaptação que também é muito famosa, eu vi algumas cenas e assim, parece tão arrebatador quanto o livro. Ele também não tinha como não estar aqui. Recomendo imensamente que vocês leiam. Em quarto lugar temos um mangá, algo inusitado aqui no canal, mas vocês devem saber o que eu tô falando. A Lanterna de Nyx, que eu assim me apaixonei, que eu falei dele aqui no último vídeo de lido, se eu não me engano, vou deixar aí embaixo pra vocês verem. Eu expliquei um pouco melhor sobre a história, mas esse mangá me encantou 100%. É uma ficção histórica em formato de mangá, muito lindo, com essa personagem super assim, amável, fofa. Personagem muito, muito legal, muito carismática. Eu adorei esse mangá, muito também, muito inteligente, porque ela vai trazer momentos, fatos históricos e objetos históricos e vai acrescentar aqui na história mesmo, vai explicar pra gente quais são esses objetos. Ele se passa no século XIX, quando o Japão estava recebendo toda a influência ali da Europa, e essa personagem principal trabalha no antiquário, então ela vai conhecer essa cultura que ela não conhece, aprender um novo idioma, conhecer novas pessoas, vai sair daquele mundinho, aquela bolha dela, e é muito lindo. Sério, essa é impecável a edição da Pipoca Nanquim. Se você tiver a oportunidade, leia, porque é maravilhoso. Só falta ler o terceiro, são 3 mangás, porque eles são enormes, né? E eu tô me segurando pra não terminar de ler, porque eu amei. O segundo eu não amei tanto, por isso ele não tá aqui. O primeiro foi meu favorito, e eu favoritei, né? Nem todos esses livros que estão nesse top 20 eu favoritei, mas esse foi um dos que eu favoritei, e amei muito, me senti muito feliz lendo isso aqui. Em terceiro lugar, mais um livro que eu favoritei e que eu não peguei porque ele tá ali numa pilha bem difícil de pegar, mas foi Diário de Anne Frank. Gente, esse livro também, eu chorei tanto quando acabou, porque ele acaba bruscamente, né? Porque a história, o Diário de Anne Frank, acho que todo mundo sabe, é uma história real. Ela foi interrompida de ter esse diário porque ela foi retirada da sua casa, arrancada da sua casa, né? Com sua irmã, sua família, para ser levada para esse campo de concentração. Então, o final acaba assim bruscamente. E quando eu li, eu fiquei pensando o que aconteceu a partir dali. E tem todo um final também que ele explica como foram as coisas, como ela morreu, a irmã dela, que foi a última vez que o pai dela viu. Ai, gente, é muito triste, eu não consigo. E como foi a última vez que ela viu a família, que o pai viu as filhas, a mulher. É muito, muito triste. E eu não imaginava que a Anne Frank escrevia tão bem, porque eu só ouvia falar, nunca tinha lido. E eu favoritei, assim, com louvor esse livro, porque é muito bonito você... E triste, imensamente triste, absurdamente triste. Você vê como ela era cheia de sonhos, ela era cheia de objetivos, ela foi fazendo planos para depois de tudo aquilo, de quando aquilo acabasse, tudo que ela queria fazer, que ela queria escrever um livro, ela queria publicar um livro, e como ela realmente pretendia publicar um livro, como ela publicou, apesar de que foi o pai dela, né, que publicou o diário. E ela tinha vários cadernos, porque ela estava passando a limpo para poder publicar esse livro, ela já tinha uma ideia de título. Então eu fiquei arrasada lendo esse livro, porque você vê como ela tinha sonhos, como ela tinha planos, como ela era uma garota cheia de vida, muito otimista, assim. Essa é muito triste, muito triste. E eu pude visitar a casa em que eles ficaram escondidos e foi, assim, uma experiência que eu não sei nem explicar. Foi um negócio de outro mundo, assim, que eu fiquei completamente
mal, muito mal. Eu chorei lá também, até porque tem um vídeo do pai dela falando sobre o último dia que ele viu a filha e as filhas, né? Quando ele se despediu das filhas, e nossa, quando eu vi esse vídeo eu não consegui. Ainda vai ter um vídeo aqui, que eu não postei até hoje, da viagem, do dia dessa visita, porque realmente eu não editei ainda, mas espero que vocês ainda queiram ver os vídeos da viagem, porque eu ainda tenho alguns pra postar. Mas, né, é porque realmente eu fui me bolando toda aí ao longo do ano, foi um ano muito doido, 2022, então eu não consegui postar, mas tem um dia que eu fui visitar a casa que eu falei mais, e então eu não tinha como não entrar, porque foi um livro que me marcou muito, que foi muito bonito ler sobre Anne, e coloquei Anne Frank como uma das pessoas que eu mais admiro, assim, no mundo, e é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido. Agora, em segundo lugar, que na verdade eu não sei definir qual é o segundo e qual é o primeiro, mas eu coloquei esse em segundo. Mas na verdade meio que poderia ser o primeiro também, que é um livro que eu tenho certeza que está nos favoritos de muita gente, que é ele, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que eu conheci, está autografado e ele é maravilhoso. Gente, que livro! Meu Deus, outro livro que eu terminei assim chorando de me acabar, porque também é um livro muito forte, muito marcante, muito arrasador, com a história assim que todo mundo tinha que ler. Eu sei que é chato dizer um livro que todo mundo tinha que ler, mas eu digo pela importância e pelas coisas que ele faz a gente refletir, pelas coisas que ele ensina pra gente, principalmente como pessoa branca. Nossa, é muito louco, com as palavras mais lindas do mundo, porque o Jefferson Tenório tem uma escrita surreal. E esse personagem vai contar a história do seu pai e da sua mãe, meio que relatando, trazendo as suas memórias de volta, porque ele acabou de perder o seu pai, então ele tá nesse processo de luto. E um jeito dele tentar ficar mais próximo do seu pai, tentar meio que honrar suas memórias, é falar sobre ele. E ele vai contar a sua história aqui. E, nossa, é muito triste, não tem como. Não tinha como não estar aqui. Livros que me fazem chorar são livros que me tocam muito, por isso que geralmente eu boto como melhores, porque são livros muito importantes. Eu gosto de livros que me fazem sentir, sabe? Seja felicidade, seja tristeza, enfim, que fazem sentir alguma coisa. E esse aqui me fez sentir muito. E acho que ele já tá muito famoso, não preciso falar tanto sobre ele, mas leiam, pelo amor de Deus. E em primeiro lugar, os tambores, acho que não é muita novidade também, O Som do Rugido da Onça, de Micheline Ferrunsky. Meu Deus, como é maravilhoso ter dois nacionais, primeiro e no segundo lugar. Esse livro, gente, eu tava em dúvida de qual seria o primeiro, mas eu coloquei esse aqui porque, não sei, ele representou muitas coisas ao mesmo tempo pra mim. O jeito como ela fala de um fato histórico da nossa cultura, de um jeito muito inteligente, muito incrível, e traz a ficção junto, e meio que realismo mágico ao mesmo tempo, e usa diversas formas de linguagem, de narração. Nossa, Micheline Ferrunsky, ela é assim, mestra na escrita. Eu fiquei chocada com esse livro. Muito triste também, mas a coisa mais linda é o jeito como ela escreve, o jeito como ela homenageia essas crianças. E como eu já falei 1000 vezes, esse livro tem uma resenha, então vai lá ver pra você saber o que eu tô falando. E saber um pouco melhor mais sobre a história, mas ele vai contar a história de duas crianças indígenas reais do nosso Brasil, que foram levadas como parte de um estudo aí de dois cientistas alemães. Foram levadas como parte da fauna, flora do Brasil. Foram retiradas, arrancadas de suas famílias, de suas casas, eu não sei se a palavra é aldeia, na verdade, que se fala, mas foram retiradas de suas famílias e levadas para a Europa, e elas não sobreviveram. E aí vai contar a história dessas crianças, mas meio que misturando com a ficção e trazendo a história de uma outra personagem da modernidade. E é assim, lindo o que a Micheline faz aqui. E ela dá voz a outros partes da natureza que narram a história também. Acho é surreal, sério. Esse livro aqui, eu marquei muitas coisas, tem umas frases assim que você fica, meu Deus, e a revolta que esse livro te dá. E o final, que ela ainda termina assim, te dando mais. Ela já te deu assim 300 tapas na cara, vários socos, mas ela termina te dando uma voadora absurda que você vai bater lá na parede lá e vai cair assim no chão, porque ela ainda termina trazendo notícias de jornal sobre assassinatos de crianças indígenas, pessoas indígenas ou extermínios de tribos indígenas. Então é um negócio assim que terminando de te socar, sabe? Ela chutando cachorro morto mesmo. Então, sensacional. Não é à toa que ela ganhou o prêmio Jabuti, ela ganhou o prêmio Oceanos. Essa mulher merece o mundo. E ela vai lançar outro livro esse ano, e que eu estou desesperado para ler já. Então, gente, meu Deus, essa foi a minha seleção dos 20 melhores livros que eu li em 2022, tá? Não são livros que foram lançados, esqueci de falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa lista foi difícil de fazer, ficaram alguns que eu gostei muito de fora, mas acho que foi uma lista que no fim ficou
muito legal, que resumiu bem o meu ano, que foi um ano de leituras incríveis. E em breve sai um vídeo aí que tá recheadaço, que tá literalmente com os 67 livros que eu li esse ano, que eu vou ranquear um por um. Vai demorar, vai dar um trabalho desgraçado. Mas eu espero que vocês gostem, então em breve vai sair esse vídeo. E aí vocês vão ter uma ideia de tudo que eu li. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí quais foram os melhores livros que vocês leram em 2022, ou melhor, o que você quiser, mas comenta. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por acompanharem. A presença de vocês é muito importante. Beijos e até a próxima.